Paz, irmãos, irmãs. Bom dia com alegria na paz de Jesus. E é uma alegria, né, irmãos? Só de saber que estamos de pé, com saúde, louvando a Deus, agradecendo a Deus por mais esse dia, pedindo que Deus venha nos abençoar, abençoar a nossa casa, o nosso lar, o nosso país, a nossa cidade, orando por todos, né? Por todos os irmãos, unidos em oração por aqueles que estão agora no leito de hospital, pedindo que Deus possa visitar cada um. E que Deus abençoe a tua família, viu, Ana? Deus abençoe você, sua família, minha irmã, e que a gente esteja firme, né, nesse dia na presença desse Deus Todo-Poderoso. Amém? Glória. O Elcio vai falar bom dia. Bom dia, Pai do Senhor Jesus, a todos, sexta-feira. Sério, senta mais pra cá pra fechar a imagem, assim, pra ficar mais... Para ficar bonito. Não, é pra não ficar fora, cara. Que vocês tenham uma sexta-feira abençoada, em nome de Jesus. Nós vamos orar e vamos pedir para Deus a unção do Espírito Santo para nós meditarmos a palavra dele e essa palavra se tornar uma semente e essa semente germinar, né, no nosso coração e a gente aprender alguma coisa, mas o aprender do Espírito Santo. Não aprender de livro, né, de letras, mas aprender de uma forma que nos alimente, em nome de Jesus. Nós colocamos esse momento de oração, assim como nós oramos pelas pessoas que precisam, pelos enfermos, e que o Senhor possa nos conceder a graça de compreender a sua palavra em nome de Jesus. Não esquecendo que tem live à noite às 18 horas e também culto às 19. Oh, glória. Amém? Amém. Gostaríamos de falar hoje sobre desânimo. Desânimo é quando você está desesperado, triste, acumulado, atribulado. E aí a gente vai falar algumas pessoas que sofreram antes de eu ler a palavra onde que está, mas você já pode ir procurar na sua Bíblia em 2 Coríntios capítulo 1, no versículo 8. O apóstolo Paulo escreveu uma coisa muito importante. Ele escreveu assim, ó: irmãos, nós não queremos que vocês desconheçam as tribulações que sofremos na província da Ásia, as quais foram muito além da nossa capacidade de suportar, a ponto de perdermos a esperança da própria vida. E aí, a gente fica pensando, né? Nossa, como? Que sofrimento! Sabe quando você está desacursoado? Outro dia eu falei sobre isso. Ele disse isso. A gente tem que lembrar, ele lembrando que nesse momento, lutando contra dúvidas, contra pessoas que investiram contra eles, que eles não estavam sozinhos, que tinha um Deus todo-poderoso, né? Que eles clamaram e eles tinham certeza que Deus iria ouvir, né? Irmãos, às vezes a gente passa por tribulações, por momentos na nossa vida, gente fala, né, que a gente acha que não vai conseguir suportar, né? Eu já passei momentos tão difíceis na minha vida, que eu achava assim, não vou dar conta, não vou. Mas Deus, quando a gente entra na presença do Deus Todo-Poderoso e a gente ora, a gente se coloca na presença dele e fala, coloca tudo que a gente está sentindo. O Senhor, ele sabe, mas quando a gente vai para ele e coloca para ele todo o nosso sentimento, como se ele não soubesse, né? Mas ele gosta disso. E aí ele vem em nosso auxílio, sabe? Eu creio que Paulo, né, nesse momento aqui, era um momento de muito sofrimento, ele fala assim desencorajado, sabe quando a pessoa arrebenta, bate, apanha, humilha, massacra a pessoa, e nesse tempo eles matavam mesmo. Ele achou que eles iam ser mortos, né? Vocês podem ver nas cartas de Paulo, quando Paulo teve uma ocasião que Paulo expulsou o demônio de uma jovem que era adivinha. E ele e Silas foram presos. Tirou o lucro daqueles homens que exploravam essa moça, que explorava o próprio Satanás, né? E eles quase que mataram ele, tanta pancada que deram nele, surra, e ainda lançaram eles numa prisão. Outras vezes, Paulo chegou em Éfeso. A primeira vez que Paulo foi a Éfeso, ele já chegou
querendo pregar a palavra, e eles caíram de porrete em cima dele, ele teve que sair de lá correndo. E aí você vê, até o grande homem de Deus como ele, desencorajado. Vou lembrar de outros, vamos lembrar do profeta Elias. O profeta Elias fez uma luta contra quase 700 homem de Baal. Como é que fala lá? Não era profeta, era sacerdotes e sacerdotisas de Baal e da deusa Azera. Ele desafiou e ele venceu, porque Deus era com ele. E depois disso, irmãos, e depois ele matou todos eles. Todos eles ele matou. E depois a Jezabel falou, amanhã eu vou catar a cabeça desse Elias, vou matar ele. Ele caiu numa profunda, eu acho que foi uma depressão, uma angústia, a ponto de pedir que Deus tirasse a vida dele. Que Deus tirasse a sua própria vida, né? Que outro que a gente pode lembrar aqui, Moisés. Uma ocasião, Moisés estava a ponto de desistir de ouvir aqueles reis. Tanta reclamação, tanta coisa, depois de tanto milagre, tanta coisa bonita, tanta coisa linda que está escrito, sabe? E transforma isso, e manda praga, e abre o mar e tudo, e o povo não cansava. Não tem jeito de converter esse povo. Será que, né? Olha, mais de 3 milhões de pessoas, uma reclamação atrás da outra. Ele falou, Senhor, não dá mais, mas chega. Mas Deus entra, né, com um renovo. Renovo, irmãos. O Senhor vem renovar em nós. Sabe, quando nós entramos na presença desse Deus Todo-Poderoso, Ele renova em nós a nossa força, Ele traz uma nova força, um novo vigor. E isso eu estou cansada de ver. Quantas vezes você está cansado, você fala, não estou aguentando mais. Mas o Deus que a gente serve é um Deus que traz bênção, traz renovo para a nossa vida. Eu imagino a gente passando por isso sem Deus. Não teríamos aguentado, não teríamos, irmãos. Não teríamos suportado. Quantas pessoas não suportam? Porque não tem um Deus em quem confiar, não tem um Deus para se entregar. São pessoas que estão sozinhas mesmo, sem força e sozinha, sem a presença desse Deus Todo-Poderoso. Um dia eu falei com um jovem, um moço na piscina, né? Ou seja, a gente estava num hotel, e um moço, mas muito bonito, forte, e ele era ateu. Aí eu perguntei assim para ele, e nas horas de tristeza, de tribulação, de enfermidades, de coisas, o que você faz? Ele nem me respondeu, né, Elcio? Não tem como. Ele não teve como responder. Eu falei, eu tenho um Deus para me apegar, entrar na presença dele e renovar minha força. E ele? Então, irmãos, se você está passando por alguma dificuldade, se você está com alguma dor, você está passando por alguma tristeza, procura entrar na presença desse Deus Todo-Poderoso. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador. Deixa Ele vir transformar a tua vida, e você vai ver como a vida é transformada, né? Uma nova força, um novo vigor vem lá da presença desse Deus Todo-Poderoso, que tudo vê. Neste momento Ele está olhando e está vendo nós aqui juntos, unidos em oração. É esse Deus Todo-Poderoso que nos fortalece. Aleluia. Se estamos aqui até hoje foi porque Ele nos fortaleceu, né, Edna? Bom dia, Edna. Dia. Deus abençoe você. Tem um provérbio francês família. que diz assim, ó, aquele que não conhece, não duvida. Como você pode duvidar de uma coisa que você não conhece? E algumas vezes essa dúvida, ela é o oposto da fé. Entendeu? A dúvida não é o oposto da fé. Ela é um elemento dela. Dá para entender isso que eu falei, Sérgio? Não entendi. A dúvida, eu sou meio lerda, viu, gente? A dúvida não é o oposto da fé. Não é porque eu duvido que eu não tenho fé. Sim. Mas a dúvida é um elemento da fé. Faz parte da fé. Porque você tem que... A fé é você acreditar numa coisa que você não vê, que não é palpável, que não é um substantivo. Eu não vejo, mas creio. Mas você tem que crer nisso daí. Significa que nós estamos refletindo algo
que você está refletindo sobre alguma coisa que você está lidando com aquilo lá, né? O mundo espiritual não é brincadeira. Olha que fala aqui no 1 Coríntios 4, 3. Bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da misericórdia, o Deus de toda consolação, que nos consola em toda nossa tribulação, para que também possamos consolar os que tiverem em alguma tribulação, com a consolação com que nós mesmos somos consolados de Deus. Olha que lindo! Somos consolados de Deus para consolar as outras pessoas que estão em tribulação. É maravilhoso, né? Ai, hoje eu vou fazer essa oração lá na igreja. Olha que lindo! Ó. Campbell Morgan, um escritor, ele colocou dessa forma aqui, ó. A descrença é um ato de vontade. Eu sou descrente porque eu quero. Às vezes por folga, por ceticismo mesmo, sabe, a pessoa não quer se envolver com nada. E ele é descrente porque ele quer, um ato da vontade, é porque ele quer. Mas a dúvida aí é diferente, aí ela nasce de uma mente que tem dificuldades de um coração partido, entendeu? Porque, poxa, estou vendo uma coisa, nossa, mas para mim, nossa, sabe? Aí você duvida. E às vezes a gente vai falar, às vezes essa dúvida, ela não é ela não é descrença. E nem pecado. A gente não Sabe por que não é pecado? Não, olha só. É desacursoado mesmo, porque você está lutando e não age, o povo não vai, você está brigando, você tira da prisão, a pessoa está vendo cura, está vendo milagre, no caso de Moisés, de Elias, de Paulo, de Pedro, a pessoa está vendo, mesmo Deus fazendo aquela obra grandiosa que é incontestável, que ninguém pode falar, nossa, mas só pode ser Deus, sabe? Ainda mesmo tem alguns que falam assim, ontem você não viu o que eu li no Evangelho de Jesus? Sim. Senhor, mostre-nos um sinal. Eu acho que Jesus devia falar, mais? Vocês querem mais? Tanto sinal, né? Eu levanto morto toda hora, aí eu curo, vocês querem sinal? Vocês acham que eu sou mágico? Sabe assim? E pessoas que se dizem religiosas. São os piores. São os piores. Ontem eu não vou falar nome nem o motivo, mas eu estava conversando com um grande amigo meu, um homem de Deus, um diácono, e eu perguntei como é que tá as coisas lá e tudo. Ele falou assim, Elcio, eu espero em Deus, meu irmão, porque as pessoas, e se dizem cristãos, eu falei para ele, né? Não estão nem aí, só pensa no dinheiro, no lucro, no prejuízo, e não toma atitude, só pensa nisso. E se dizem cristão, mas o nosso Deus, ele vê tudo. Eu falei, aleluia, amém. E é assim que funciona. Mas a palavra, ela fala que nos últimos tempos, o amor de muitos esfriarão, né? De muitos. E eu creio que a gente já está nos últimos tempos. Sabe por quê? Eu vi ontem um cara, ele entrevistando as pessoas na rua de São Paulo. Você acredita? Você crê em Jesus? Não. Você crê em Jesus? Não. Você crê em Jesus? Não. Irmãos, não tinha um que passasse ali que falava que crê em Jesus. Você sabe qual que é o maior perigo? As pessoas entram... E a maioria é jovem. Você já viu que eu já vi o que eu falei outro dia na igreja? Eu falei na igreja, no púlpito. Os nossos jovens entram numa faculdade e eles desconvertem. Porque lá eles só prega a língua do mundo. É tudo bobagem esse negócio de Deus, de Jesus, ciência, tudo besteira. Só ciência, filosofia ciência. E cabeça de vento. É de vento mesmo. Como o pastor Mauro fala. E ainda para eles nós somos ignorantes. Você acredita? E é triste, irmãos. A gente tem que orar muito, muito pelos nossos jovens. Principalmente os que estão lá na faculdade, né?
pedir para que o Senhor toque, né, o coração dos professores, que Deus coloque pessoas de Deus dentro daquelas faculdades, né, orando para que Deus coloque pessoas de Deus dentro da faculdade. Porque eu fiquei muito triste de ver, né, Gabriela, bom dia, com alegria para você, para os meninos, que Deus abençoe. Gabriela, bom dia. E é isso, irmãos, orar para que Deus alcance os jovens. É um perigo, que eles possam crer nesse Jesus, né? Que nossos filhos cresçam na presença desse Deus Todo-Poderoso, né? Eu estava falando pro Elcio, o Huguinho, ele vai na igreja, é tão bonitinho, gente, mas é orar para que ele cresça, que ninguém possa, assim, sabe, assim, vir com palavras contra para ele quando ele crescer. Eu oro todos os dias para que Deus coloque pessoas de Deus na presença, na vida dele e na vida de cada um de nós, né, Edna? Dos netos da Edna, dos filhos da Edna, da Ana, da Gabriela, né, Gabriela, seus 3 meninos. A Gabriela tem 3 meninos, eu não conheço um ainda, falta um para me conhecer. Mas que Deus abençoe você, William, viu? Que Deus derrame a bênção sobre a sua família, que vocês continuem sempre na presença desse Deus Todo-Poderoso, cheio da presença, que seus filhos possam crescer, Gabriela, na presença desse Deus Todo-Poderoso, viu? Que a bênção de Deus recaia sobre eles, abençoando cada um. Entregando hoje também o Hugo, que o Huguinho está com uma infecção na garganta, está com tosse, e orando também pelo Huguinho, pedindo a bênção de Deus. A Giovana também está com um problema na barriga, uma infecção, alguma coisa, e a gente tem que orar também, pedir, né? E entregando todos na presença desse Deus Todo-Poderoso. E é isso aí, o que mais você tem que falar, bem? Só isso. Então, diante de uma dúvida, diante de uma grande tribulação, diante de daquele sufoco, daquele aperto, que você está a ponto de desacorçoar, de largar tudo, lembra? Você tem um que você tem um Deus Todo-Poderoso que está ali olhando para você, olhando para você. Irmãos, nosso Deus, ele olha que nem, quando a gente está indo numa estrada, o Elcio fala assim, eu vou devagar aqui, eu vou pro outro lado, porque eu nunca sei se tem um caminhão parado na curva. Já aconteceu uma Entendeu? vez, eu tenho uma curva, eu tô na direita, e uma curva que eu não tenho uma visão, o cara me para no meio da pista e nem sinaliza, quase que eu entro na traseira. Faz a curva. Então, numa situação dessa... Mas o nosso Deus é o que vê além da curva, da reta, ele vê o que tem depois da curva, gente. O nosso Deus vê todas as coisas, então é na mão desse Deus Todo-Poderoso, é confiando nele. Sabe assim, eu confio, que nem Paulo confiou, Silas confiou. Eles lá na prisão, naquele frio, açoitados, machucados, deviam estar com fome, doloridos, estavam ministrando, levando a palavra, preso. Eles louvaram, começaram a cantar, a louvar a Deus. E eles foram libertos. Você pensou, o cara tá ali preso, né? Com uma dor. Às vezes levaram tanta paulada, tanta Você imagina aquele frio, porque antigamente era assim, eles eram jogados no fundo, num lugar gelado. Eram umas prisões. Né? Umas prisões assim geladas, né? E aí, imagina ele, Silas, vamos louvar o Senhor? Vamos, Paulo. E começaram a louvar o Senhor. E ali foram libertos. Eu falo, que coisa mais linda. Isso que é fé, né, irmãos? Fé é isso. É você esperar em Deus. Um Deus que vai lá na prisão, onde Pedro estava, e através da oração de uma igreja inteira, uma igreja orando, e os grilhões caem. Ele é livre, as portas da prisão é aberta, e o anjo leva Pedro para fora da prisão, irmãos. As portas abriram como portas automáticas, eu fico pensando. Sabe assim, as portas foram abrindo. E Pedro, quando ele saiu, ele achou até que ele estava sonhando. E não deixou nada para trás. Levou a capa, levou a sandália. Não, o anjo falou, cinja, veste a capa, calça, sandália e vamos. Sandália e vamos, gente. Siga-me.
O anjo foi na frente, as portas só iam assim, ó. Olha o poder da oração. Olha o poder. Mas ele fala o quê? E a igreja? A igreja orava, sabe? E Paulo e Silas louvavam. O louvor alcança o coração de Deus, a oração alcança o coração do nosso Deus. E é maravilhoso, né? E o nosso Deus, ele não abandona aqueles que são seus, nunca. Aleluia. Sabe? Testemunho nós temos 1000. Amém. Né? Tá bom? Então vamos orar pelos enfermos. Eu e o Elcio, nós vamos fazer num sábado, não nesse, porque eu tenho o aniversário do Hugo. Nós vamos começar a fazer mas nós podcast. vamos fazer um podcast. O Elcio vai me entrevistar e eu vou contar minha história desde o meu nascimento. Vocês vão ver quantas coisas lindas Deus já fez na minha vida, irmãos. E eu sei que você vai lembrar o que Deus fez na tua vida através, quando eu começar a contar do meu nascimento até hoje. Olha quanto tempo vai ter, hein? De meu nascimento até 65 anos. Olha que essa seta vem, hein, Célia? 65 anos de histórias, você vai ouvir. E eu vou contar certinho, detalhe por detalhe, tudo que eu passei até hoje e como Deus esteve presente na minha vida e continua. Amém? E é isso aí. Vamos orar por cura? Quem os irmãos estão pedindo, precisando de oração? Meu filho chegou para trabalhar, peraí. Enquanto isso, vamos orar aqui, ó, pelo Ocimar, pelo Otávio, pela Rafaela. A Rafaela já está em casa, o José Henrique está em casa, o Samuel, o menininho de 12 anos, junto com aqueles 2 lá, irmãos que estão internados também, o menino de 5 e o outro. Fala pro Fabiano que eu estou na live. Antônio, o irmão da Clemência, o João, o Hugo, a Vitória Gabriela. A Vitória Gabriela precisa de muitas nossas orações. É a netinha da missionária Solange, precisa muito da gente orar por ela. O João, primo da Lúcia. E irmãos, vários nomes. A Jusileia, o Arthur, a Patrícia, Jovita, a Paola. Bom dia. Bom dia. Bom dia. A Paola, a Vanessa, a Jaqueline, a Rosângela, a Nair, a pastora Anice, irmãos. Orar pela pastora Anice que está com dor, a Renata, a Raquel, cartão, né? Zilda, o Hermes, a Zilda, a minha irmã Raquel, o Hermes e a Zilda, todos entregando. Um braço pro GG por... A oração pro grave do GG, o GG estava com um problema, o nome dele é Tiago, e é amigo nosso, que o Senhor possa colocar a tua mão poderosa sobre ele, Pai, sobre a barriga da... sim, Senhor, sobre a barriga da Giovana, sobre a gripinha do Hugo, tudo na mão de Deus Todo-Poderoso, né? Amém? Colocar todo esse caderno de oração. Sim, os filhos da Gabriela, né, bem? Todos. Os netinhos da Edna, né, Edna? Os netinhos da Ana, os filhos, Pai, nós entregamos da Joana, nós entregamos toda a nossa família na presença desse Deus Todo-Poderoso, amém? Pai Santo, Pai amado, Pai querido, neste momento que nós estamos reunidos na Tua presença, queremos entregar esse caderno de oração nas Tuas mãos poderosas. O Senhor é o Deus de poder, Deus de misericórdia, para o Senhor nada é impossível. Por isso, nós te damos graça, te louvamos e te bendecemos. Porque nós cremos que neste momento o Senhor visita cada nome que foi colocado nesse caderno, curando e libertando todo o mal. Amém, aleluia, lavando com o teu sangue precioso, Senhor. Amém, aleluia. Amém, irmãos? Amém. E é isso, então, irmãos. Aqui em casa já começou a limpeza. Fique na paz do Senhor, uma abençoada sexta-feira. E eu vou falar a bênção apostólica. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja com cada um de vós. E todos dizem amém. Amém. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E agindo Deus, quem impedirá? Ninguém. Agindo Deus, quem impedirá? Ninguém, né, Edna, né, Ana, Gabriela. Amém. E os irmãos que vão entrar depois, tá bom? E à noite tem live, tá? Com 18 horas, 18 não se esqueçam. E hoje tem Adonai, culto às 19 horas também. Você está convidado aqui em Patrocínio Paulista a participar com a gente, tá bom? Um abraço, fique com Deus, chuva de bênção. Vamos que vamos, trabalhar que hoje tem água.